E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Muito bem pessoal, essa questãozinha aí agora é uma questão do Enem 2015. Ela fala pra gente o seguinte, olha só. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x é igual a 8, somado de 5 vezes o cosseno de πx menos π, tudo isso sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente até que x igual a 12 está associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é... Galera, é uma questão bem interessante, não é tão difícil quanto parece, assim, é uma questão até um tanto quanto elegante. Por quê? Porque ela chega apresentando para a gente essa função trigonométrica e aí te dá a impressão, talvez, pelos elementos que tem ali, que, nossa, ela vai ser muito difícil, muito complexa, deve ter um cálculo absurdo por trás dessa questão. E, na verdade, não. É uma questão bem tranquila, tá? O que a gente tem que ficar atento é que, no meio do texto, existe ali uma inversão de valores, né? Porque o que acontece? Vamos lá. A gente sabe que funções trigonométricas, elas são cíclicas, né? Elas são periódicas. E que valores de seno e cosseno, eles ficam variando sempre entre menos 1 e 1. Então, quando a gente pensa seno máximo, está pensando lá no ângulo de 90 no círculo trigonométrico, máximo valor de seno mínimo, lá embaixo, no 270 graus. Aí, da mesma forma, né, o cosseno máximo no 0 ou 360, cosseno mínimo no 180. Então, assim, a gente está sempre trabalhando com esses valores na trigonometria. Só que aí aqui, quando ele fala assim, eu quero o mês de produção máxima, a gente tem que tomar cuidado. Porque lá no texto, ele fala o seguinte pra gente, olha só. Ele vem aqui e fala assim, o mês que tem a produção máxima é aquele com os preços mais baixos. Então, se a gente está querendo o mês que tem a produção máxima, a gente está querendo o mês que tem o preço mais baixo. Ou seja, se aqui a gente tem a função preço, então a gente quer o momento, o mês, em que essa função preço vai ter o valor mínimo. E aí pensa comigo, pessoal, aqui tem um 8 somado de um 5 vezes o cosseno. Para que aqui a gente tenha então o preço mínimo, não é difícil a gente pensar que o cosseno vai ter que ser menos 1. Afinal, a gente teria 8 mais 5 vezes menos 1, ficaria 8 menos 5, que ficaria 3. Ou seja, é a partir dessa ideia que a gente começa a nossa questão. Se eu quero que esse cosseno ali, ele alcance, né, o valor de menos 1, que ângulo que esse πx menos π sobre 6 tem que representar? Ora, ele tem que representar os 180 graus. E os 180 graus, que é o ângulo que a gente tem o cosseno de menos 1, em radianos, ele é o nosso ângulo de π. E é a partir daí que a gente começa. Então, o que a gente vai ter? Olha só, a gente vai vir aqui e vai dizer o seguinte. Muito bem, esse tal ângulo de πx menos π sobre 6, ele vai ser aí agora o nosso 180 graus, ou seja, o nosso π radianos.
E aí a gente vai falar o quê? A gente vai vir aqui e dizer assim, beleza, se ele tem que assumir os 180 graus, agora isso aqui virou uma equação. Então, esse 6 eu vou jogar ele para o outro lado multiplicando, e a gente vai ter que o nosso πx menos π tem que ser igual a 6 vezes π, que é 6π. Depois esse menos π vai para o outro lado somando, que é πx igual a 6π mais π. Não esqueça, né, que quando a gente fala que πx é igual a 6π mais π, esse π que tem aqui é como se fosse um π. Então, gente, como se fosse o xzinho, né, como se fosse um polinômiozinho, a gente vai falar 6π mais 1π é igual a 7 vezes π. E agora eu posso passar o π para o outro lado, né, simplesmente dividindo, ou eu posso pensar, pô, se π vezes x igual a 7 vezes π, então o nosso x é exatamente igual a 7. E o nosso mês aí, né, onde a gente tem a produção máxima e, portanto, o preço mínimo, é o mês de julho, né, o nosso mês 7 aí do ano. Então, pessoal, é uma questão bem tranquila, né, no fim das contas. Ela é muito mais sobre você interpretar e raciocinar ali em cima do que realmente você fazer um cálculo pesado ali em cima. A gente não precisa desenhar gráfico da função trigonométrica, a gente não precisa fazer nada disso. Tá? Claro, se você quiser para ter uma noção melhor do que está acontecendo, tranquilo, mas apenas com interpretação e pensando ali, né, na questão dos ângulos do círculo trigonométrico, a gente já consegue fazer isso bem facilmente. Belezinha? Espero que você tenha entendido. Tenta fazer ela sozinha agora, tá bom? Beijão pra vocês, até a próxima, valeu!